Gente, então, vamos começar aqui corrigindo a tarefa que eu passei. A gente não teve aula semana passada. Nossa, Sofia, aí sim, viu? Ó, estrelinha dourada para você. Vamos corrigir. A gente não teve aula semana passada em razão do feriado, né? Então a gente acabou ficando atrasada em uma aula, mas a gente vai conseguir repor isso. Não tá tão desesperador assim, não. A gente já vai terminar a apostila 3 agora. Sim, daqui umas 2 aulas a gente termina a apostila 3 e já entra na apostila 4, que é menor. Né? A apostila 3 teve dois assuntos muito grandes, que foi a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Então, eu passei vários exercícios para vocês, eu nem sei quantos eu passei, mas eu vou corrigindo aqui à medida que eu lembro, que é certeza que eu passei. Se eu tiver passado mais algum ou não tiver passado, a gente vai conversando aqui. Começando lá na página 21, deixa eu colocar aqui para quem está só no bate-papo, página 21, os exercícios 14, 15, 16 e 17. Página, meu trem está desligado aqui. Página 21, essa eu tenho certeza que eu passei. Página números 14, 15, 16 e 17. Isso vai falar mais sobre a entrada da União Soviética na guerra, né? Depois da declaração. Oi? Passou até o exercício 21 pra gente. Foi, Esse né? era o de Do entregar 14 na ao 21. Isso, foi o que vocês tinham que ter postado ontem e eu abri até hoje. Essa tarefa, gente, é muito importante que vocês postem, porque lembra que a prova vale 80. 2 pontos são referentes à atividade, à tarefa, à participação, e eu vou atribuir nessa tarefa aí. Então, isso vai dar um up na sua nota. Se você não fizer, você já perde 2 pontos, a prova já vai ser corrigida valendo só 80. E aí, se você fizer, você já tem esses 2 pontos. E o simulado vai valer 70 e 30 pontos também são de atividades, participação. Então, é sempre importante, quando pedir para postar, a gente postar. E claro que é muito importante fazer todas as outras tarefas, mas as de plataforma são sempre as mais importantes, porque é onde a gente consegue controlar o aluno que fez e que não fez. Beleza? Então, vamos começar aqui no número 14. Eu vou corrigir com vocês, então até a chance para quem não fez fazer. Quem já fez, pega aí a tarefa. Não tem problema se estiver errado, gente. Postei errado na plataforma, errei. Não, eu não vou corrigir acerto ou erro, né? É se o aluno está fazendo, se o aluno está se dedicando, como têm sido feitas essas respostas, enfim. Fiquem tranquilos quanto a isso. Mais uma vez, eu quero reforçar com vocês a questão de não copiarem resposta da internet, gente. Por quê? Porque isso é uma coisa que é prejudicial para vocês, porque vocês se enganam, né? A gente faz uma auto-enganação de que eu aprendi o conteúdo, sendo que eu não aprendi. Isso não é bom. O professor sabe, a gente consegue identificar quando o aluno colou. Oi? Tinha 2 questões aqui que pedia para pesquisar. Pesquisar, né? Não, essas aí é tranquilo. Isso, as de pesquisar é tranquilo. Eu falo mais é da prova mesmo, resposta na prova, porque, como sempre são questões de internet, né? Mas eu não vou ficar falando isso, eu sei que outros professores já falaram, enfim, não vamos perder nosso tempo com isso agora, não. Porque a gente já perdeu muito tempo de aula. Vamos lá, número 14. Gente, número 14 fala o seguinte: a Batalha de Stalingrado, mesmo tendo sido um importante ponto de virada na guerra e marcado o início da derrocada nazista na frente ocidental, provocou perdas maciças nas forças armadas e populações soviéticas. Estima-se que as perdas da União Soviética na Segunda Guerra Mundial tenham atingido milhões de pessoas. Explica os motivos para a grande destruição que o conflito gerou na União Soviética, relacionando-os à tática de combate utilizada pelos nazistas e pelos soviéticos. Então, gente, por mais que após a Batalha de Stalingrado a gente tenha visto aí essa reviravolta na guerra, né, o início da derrocada alemã, a União Soviética teve perdas muito grandes, assim, em termos de destruição de cidades, mortalidade de civis, né, um índice muito alto de mortalidade. Por quê? Primeiro, foi aproximadamente 2 milhões de pessoas. Exatamente. Gente, entre 1941 e 1942, teve um avanço muito grande do exército alemão, né? Um avanço nazista muito grande no território da União Soviética. Só a partir da Batalha de Stalingrado é que a gente tem aí uma perda significativa para o exército alemão. Mas até então, a União Soviética, em 1941... Peraí, Júlia, pode sim, só um minutinho. 1941, 1942, a gente tem aí um avanço nazista muito grande, uma destruição muito grande da União Soviética. E eu vou deixar a Júlia ler, porque com certeza ela vai falar isso que eu vou falar, mas uma das
das técnicas usadas, né, pela União Soviética contribuiu para essa destruição do território. Quando houve o avanço nazista, o que acontece? Havia uma grande superioridade tecnológica. A guerra soviética era muito violenta, a guerra alemã, né, o exército alemão era muito violento, eles tinham uma superioridade tecnológica muito grande. Não tem problema não, Sofia. E além dessa tática usada pelo exército alemão, né, a Blitzkrieg, a tática usada pela União Soviética também contribuiu para essa destruição, que foi o quê? A técnica da terra arrasada. Eles destruíam o próprio território para impedir o avanço do exército alemão. Júlia, leia aí para a gente a sua, por favor. A tática de guerra alemã baseava-se em um ataque rápido e violento, a Blitzkrieg. Ótimo. Além disso, os soviéticos usavam a tática da terra arrasada, que constituía na destruição de todos os recursos naturais a que os alemães pudessem ter acesso, à medida em que as tropas nazistas avançassem. Esses foram os fatores que provocaram a grande destruição na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ótimo. Gente, então, essa ideia é brilhante. Então, assim, essa técnica já tinha sido usada lá nas guerras napoleônicas no século XIX, né? Os Estados Unidos já tinha, Estados Unidos não, a União Soviética já tinha usado essa técnica nas guerras napoleônicas e usou de novo na Segunda Guerra Mundial. Isso contribuiu para a destruição do exército alemão, porque o exército alemão, gente, ele estava tendo que lidar com essa falta de recursos, com essa escassez de recursos, e com um inverno muito rigoroso. A Rússia tem invernos com temperaturas muito abaixo de zero. Então, isso causou uma destruição muito grande no exército alemão. Então, na resposta de vocês tinham que ter relacionado esses dois problemas aí, essas duas questões. A Blitzkrieg, que causou muitas destruições na União Soviética, essa técnica de ataque relâmpago, que deixa o inimigo encurralado, e a própria União Soviética usou uma técnica para destruir o exército alemão, que destruiu também uma parte das suas cidades, uma parte dos seus recursos naturais, das suas indústrias, enfim, para conter esse avanço. Então, é esse o sentido da resposta. Ok? Vamos para a Queens. Oi. Pode falar. Eu coloquei o motivo do conflito da União Soviética com a Alemanha, que eu coloquei que foi a traição do Hitler lá com a aliança da Rússia. Aí vai ficar incorreto, mas eu citei também essa técnica da União Soviética. Beleza, porque aí você colocando essa técnica, você já coloca sobre a questão da destruição. Você foi além do que perguntar, você colocou também o porquê que teve essa guerra, né? Essa declaração de guerra entre um país e outro. Tá correto, mas era importante ter falado dessa segunda parte, então tá ok. Número 15, então, pessoas. Leia o trecho seguinte, que o historiador Erich Hobsbawm comenta a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista. A guerra foi revivida pela invasão da União Soviética por Hitler em 22 de junho de 1941. Uma invasão tão insensata que Stalin simplesmente não acreditava que Hitler pudesse contemplá-la. Mas para Hitler, a conquista de um vasto império territorial oriental era o próximo passo lógico, né? Ele fala aqui na Guerra dos Extremos sobre essa incredulidade que o Stalin ficou, né? O Stalin ficou assim, não tem condição essa invasão ter acontecido, o Hitler não teria, eu vi a resposta aqui, Gabriel, já vou ler. E aí, vamos ver o que está perguntando. Comente a afirmação do historiador, tendo em vista, de um lado, os perigos estratégicos que a invasão à União Soviética trouxe para a Alemanha, e de outro, os potenciais ganhos para os nazistas caso a invasão tivesse sido bem sucedida. Então ele quer saber, tipo assim, a Alemanha sabia que tinha perigo, quais eram esses perigos, mas o que tinha de bom se ela conseguisse conquistar a União Soviética. Vamos ver a resposta do Gabriel aqui, peraí. De fato, caso o nazismo trouxesse o fim da União Soviética, haveria o fim de toda a ideologia que seria substituída nos países soviéticos, que então passariam a defender e apoiar Hitler. Nesse aspecto, Hitler foi um tanto esperançoso e otimista, já que mesmo que tivesse grandes lucros com a derrota da União Soviética, desconsiderou as dificuldades que teria para invadir de fato a União Soviética, esquecendo que a União Soviética napoleônica... Esquecendo-se o que a invasão napoleônica sobre o território russo gerou para a França da época. Ótimo. Com a queima e destruição pela população russa de tudo que os nazistas pudessem utilizar em seu favor, os soldados nazistas não conseguiram sobreviver ao rigoroso inverno russo,
que contribuiu para a perda da Alemanha em população e território, com o contra-ataque russo, soldados, armas, suprimentos e investimentos bélicos, além da influência que tinham sobre os países do leste europeu. Ótimo! Maria, pode ler a sua, que aí eu complemento as respostas aqui. Pode ler. Maria? Luísa? Tá aí? Tá bom. Pode ler. Em base à afirmação do historiador... Calma, estamos escutando? Estamos. Em base à afirmação do historiador Eric Hobsbawm, os perigos que a União Soviética trouxe para a Alemanha foi basicamente derrotá-la na guerra, usando táticas, e um dos grandes perigos foi o inverno rigoroso. E, por outro lado, se a invasão da Alemanha fosse bem sucedida, traria muitos problemas para a União Soviética, como tomar as terras, tomar o petróleo, restaurar o domínio dos latifundiários, restaurar o czarismo e, o principal, germanizar os povos da União Soviética e torná-los escravos de príncipes e barões e alemães. Ótimo. Tá certinho. Eu vou só dar um geral aqui para o pessoal que não conseguiu pegar. Deixa eu ler a da Natália. E aí eu complemento todas. Hitler ficou prestes a tomar Stalingrado, mesmo com suas adversidades. A conquista dessa cidade representaria uma parte importante para a conquista de fornecer petróleo na região do Cáucaso. Os alemães afirmaram que, se obterem esse recurso, tornaria as forças alemãs praticamente invencíveis. A sua falta só colocar sobre os perigos estratégicos, né? Só acrescentar os perigos estratégicos, mas a questão dos ganhos está certíssimo. Deixa eu ver a do Felipe aqui. A conquista de Stalingrado seria representada por um importante avanço para a conquista e fornecimento de petróleo no Cáucaso. Os alemães acreditavam que com esse recurso seriam invencíveis. Ótimo, também só acrescentar a questão do porquê, quais eram os riscos, né? Então, o que é o seguinte, gente? A pergunta ela pede 2 pontos. Primeiro, quais eram os perigos estratégicos? Os perigos estratégicos, gente, é o seguinte: quando a União Soviética ataca, lá o Gabriel falou muito bem sobre isso, ataca a França Napoleônica ataca a União Soviética, o que a União Soviética faz? Ela usa a técnica da terra arrasada e consegue destruir, barrar o avanço da França Napoleônica. E ela repete essa estratégia agora aqui na Segunda Guerra Mundial, no século XX, e ela consegue conter o avanço das tropas alemãs. Então, quais são os perigos? De realmente ter esse avanço contido pela força do exército soviético. E foi justamente isso que aconteceu. A partir daí, a partir da Batalha de Stalingrado, a gente consegue perceber uma derrocada, ou seja, uma queda do exército alemão com essa batalha aí. Tem que lembrar, gente, que a Alemanha estava lutando na frente ocidental, nessa frente oriental, lá na África. Então, a Alemanha estava em muitas frentes de batalha. Quando essa guerra que aperta, nessa frente oriental aperta, o que ela tem que fazer? Ela tem que deslocar recursos para cá. Isso acaba influenciando em outras regiões. Então, há um desequilíbrio muito grande nesse momento para o exército alemão. Mas por que Hitler, ele, mesmo sabendo de todos esses perigos, que ele poderia desequilibrar as suas frentes de batalha, de que ele correria o risco de ter esse avanço contido, por que ele insiste na invasão da União Soviética? Justamente pela questão dos recursos energéticos. Esses recursos energéticos que tinham na União Soviética, principalmente o petróleo, representariam para a Alemanha uma força muito grande, né? Eles acreditando que tendo esse acesso aí quase que ilimitado ao petróleo, eles conseguiriam potencializar o seu exército, potencializar as suas conquistas, e isso representaria para a União Soviética assim, por exemplo, igual a Maria leu na resposta dela, né? Todas aquelas conquistas que tiveram com a Revolução Russa poderiam ser perdidas. E como o Gabriel falou, poderia também ter essa germanização do território, o avanço da Alemanha nazista nessa região representaria a germanização, a ocupação da Alemanha de um território muito importante. Então, na resposta, tem que ter esses 2 elementos, falando sobre esses perigos estratégicos aí que Hitler sabia que ele enfrentaria, né, que era difícil conter o exército soviético devido a essas estratégias utilizadas por eles, um inverno muito rigoroso,
muitas frentes de batalha, a Alemanha disputando ali na frente ocidental, disputando na África, disputando ali no leste europeu, mas compensava o risco. Por quê? Pelas fontes energéticas que Thaís, tinham. Oi. eu acho que se a Alemanha consegue vencer a União Soviética, eu acho que a guerra, ela conseguia vencer a guerra ali, né? A Europa seria dela, na verdade. Gente, com certeza. Então, por isso o papel de destaque da União Soviética nesse momento, assim, a Alemanha ela teve duas pedras no sapato. Primeiro foi o Winston Churchill ali quando ela vai invadir a Inglaterra, né, o Reino Unido, e a Força Aérea a inglesa, né, a Royal Air Force, consegue derrotar a Luftwaffe. E essa segunda pedra no sapato foi o Joseph Stalin, né, com a União Soviética aí conseguindo conter esse avanço. Então, a história não é feita de e se, né? A gente não pode pensar em si na história, porque são N possibilidades. Mas e se tivesse ganhado essa batalha, com certeza, assim, o mundo não estaria do jeito que está hoje, né? Isso é fato. Mas não aconteceu, né? O fato é que não aconteceu, que a Alemanha foi barrada ali e a partir daí começou a reviravolta na guerra. Beleza? Então, número 15, esses dois pontos aí, colocar sobre essa dificuldade estratégica, né, de sabendo que ela ia ter, poderia ser contida, e a segunda parte da pergunta, que é os potenciais ganhos. Quais seriam esses potenciais ganhos? Principalmente a questão dos recursos energéticos e o controle dessa região, beleza? A germanização do leste europeu. Oi? Thaís, eu adicionei também que se tratava de uma questão ideológica e citei essa questão de comunista. Está certo? Ótimo, ótimo, porque João Pedro, excelente complementar a resposta. Porque, gente, uma das motivações do Hitler para invadir a União Soviética é justamente esse ódio ao comunismo. Ele via que esse comunismo, na cabeça dele, é o que atrasava o avanço dos demais países, né? Essa dificuldade. É verdade, Maria, a gente vai falar sobre isso. Essas ideologias, tanto o liberalismo quanto o comunismo, representavam para Hitler um atraso. E aí ele queria justamente implantar um controle da região, principalmente da Europa, nessa pegada aí do totalitarismo. Ótimo, João Pedro. Então vamos para 16. 16 Pode, Júlia, disserte sobre a importância e as consequências da Batalha de Stalingrado. Tá. A Batalha de Stalingrado representou a derrota do eixo, já que as forças alemãs já estavam enfraquecidas pelas batalhas do norte da África e pelo difícil avanço no território soviético. À vista disso, as forças nazistas foram finalmente vencidas em Stalingrado, quando o Exército Vermelho bloqueou as saídas da cidade, impedindo a chegada de auxílio e reforço para os alemães. Após a vitória soviética, a URSS iniciou uma intensa ofensiva contra os nazistas, libertando as áreas ocupadas na União Soviética e no leste europeu, concluindo a derrota da Alemanha na frente oriental. Júlia, muito completa a sua resposta, muito boa mesmo. Deixa eu ler a do João Pedro para eu poder completar aqui. A Batalha de Stalingrado destrói a noção de invencibilidade. Pode. O do Felipe também leu aqui, vou ler as duas, tá? E depois a Maria lê a dela. A Batalha de Stalingrado destrói a noção de invencibilidade das tropas alemãs, marcando a derrocada do eixo. Além disso, representa o início do avanço soviético e a construção do cenário da Guerra Fria. Excelente. Do Felipe. A Batalha de Stalingrado foi muito importante, porque marcou a primeira derrota nazista. Com o inverno rigoroso, eles foram vencidos e se tornaram prisioneiros dos russos, algo que aconteceu com Napoleão Bonaparte anos antes. Essa tática de guerra era muito usada pelos russos. Ótimo. E lê a sua aí, Maria, para eu poder completar tudo aqui. Quem não completou, quem não pegou, anotar a resposta. Vai, pode ler, Maria. Seu microfone está desligado, pode ler. Pode ler. Coloquei assim, a importância dessa batalha foi a vitória dos soviéticos, fazendo com que Hitler parasse com toda aquela conquista. Já a consequência foi de ter aproximadamente 2 milhões de mortos nessa batalha. Eu coloquei bem pequenininha essa daí.
Ó, vamos completar a sua. É o seguinte, a dos meninos ficou muito completa, a sua a gente pode completar da seguinte maneira, gente. Presta atenção, quem também tem que completar. Deixa eu ver aqui. Thaís, eu falei que a importância foi ter sido uma reviravolta nas vitórias alemãs no território russo e as consequências foram os alemães foram derrotados e viraram prisioneiros soviéticos. Os soviéticos avançaram para as regiões ocupadas ainda por nazistas. Ótimo. Gente, ficou certo, Nath. É o seguinte, o que a Batalha de Stalingrado representa, bem resumidamente? Uma reviravolta na guerra. Essa batalha, ela representa, como o João falou ali, o fim desse mito da invencibilidade do exército alemão. Esse mito ali já tinha sido quebrado na tentativa de invasão da Inglaterra, né, quando a Luftwaffe perde para a Royal Air Force, mas depois disso a Alemanha saiu conquistando tudo quanto é parte ali do leste europeu e avançou muito pelo território soviético. Mas, na Batalha de Stalingrado, a gente consegue ver esse bloqueio do avanço soviético, esse bloqueio do avanço alemão, aliás. Então, o que a gente tem? A gente tem um bloqueio desse avanço nazista e uma reviravolta no conflito. A partir daí, o eixo começa a perder sua força, representando principalmente a Alemanha, né, o eixo representado pela Alemanha, começa a perder a sua força, se desestabiliza totalmente e, como consequência, a gente tem o avanço soviético, né? A União Soviética consegue libertar essas áreas que tinham sido ocupadas pela Alemanha no seu território e segue avançando em direção a Berlim. Então, ali até chegar a Berlim, a União Soviética conquista a Romênia, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia. Ela sai rebentando aí de conquistas e aí a gente já vai delineando o que seria a Guerra Fria. Essa é o X da questão, entender que o fim da Segunda Guerra Mundial ele já começa a desenhar o cenário do que seria a Guerra Fria. A importância, então, dessa batalha é que a partir daí a gente começa a delinear a influência soviética, principalmente no leste europeu. Essa batalha contribui para a derrocada do eixo, né, para que haja essa reviravolta na guerra, e ela, como consequência, tem esse avanço soviético, principalmente ali no leste europeu, em direção a Berlim, para derrotar, de fato, as forças nazistas em Berlim, né, libertar Berlim do controle nazista. Beleza? Então, essa questão é muito boa, gente. Pode marcar um asterisco nela aí, que tem grandes chances dela cair na prova. Vou marcar aqui também no meu livro, marquem o de vocês, questão 16, muito importante. 17, alguém falou? 17. Pesquise, aí essa aí já tinha que pesquisar, né? Obviamente que talvez tenham até respostas iguais, que talvez pesquisou no mesmo site. E disserte sobre a inserção e o papel do Brasil na guerra. Lá no slide eu falei um pouquinho sobre, na videoaula eu falei um pouquinho sobre essa inserção do Brasil na guerra, né? Vamos ler o da Lelita aqui. Depois de atacarem submarinos brasileiros por países do eixo, principalmente a Alemanha e a Itália, como resposta, Vargas declarou guerra ao eixo. E nessa ofensiva italiana, o Brasil manda 25 mil soldados, que representam o fim do fascismo na Itália. Muito bom, Lelita. Deixa eu só completar aqui, para quem não pegou, e como que foi essa participação. Foi uma participação limitada, tá? A gente precisa entender isso, não foi uma participação definitiva. A gente tem aí uma participação limitada, mas acontece da seguinte maneira. Desde o começo do conflito, Vargas tinha se mantido neutro, né? Ele estava assim meio neutro nessa disputa. Aí, o que acontece? Ataques aos submarinos brasileiros. Esses ataques foram relacionados à Alemanha, né? Que a Alemanha tinha atacado submarinos brasileiros. E aí, o que acontece? Pode, Maria, rapidão. O que acontece? Vargas, ele junto com Roosevelt, né, quando Roosevelt declara guerra ao eixo, Vargas entra nesse movimento aí, declara guerra ao eixo e envia os chamados pracinhas, né, para Itália. E aí é criada a Força Expedicionária Brasileira e manda também a Força Aérea Brasileira lá para Itália
E aí a gente tem essa participação do Brasil, responsável aí pelo fim do regime fascista, né? Claro que não foi graças ao Brasil, não foi senão o Brasil que libertou a Itália, não. Mas a participação do Brasil foi importante nesse momento na Itália. Mas foi uma participação limitada e que o Brasil sofreu muito para participar, gente. Por quê? Pela questão das condições climáticas, né? A gente vive aqui num país que a gente não está acostumado com o inverno europeu. Então, os soldados sofreram muito dessa questão do inverno país tropical, justamente. Então, houve um sofrimento muito grande nesse sentido, foi muito difícil. E o Brasil também, se alguém pesquisou e viu, o que o Brasil fez? O Brasil emprestou alguns territórios para que os Estados Unidos instalassem algumas bases navais, por exemplo, na região de Natal, né, foi instalada uma base, uma base na região de Natal, né? E aí tem esse empréstimo. Lê a sua aí, Maria, depois eu vou ler a do Felipe. Pode ler a sua, Maria Luísa. Maria, você está aí? Tá bom. O Brasil passou a participar da guerra a partir de 1942. Mas, no princípio, o Brasil ficou neutro. Só depois de alguns ataques aos navios brasileiros que Getúlio fez aliança com os Estados Unidos. Mas o Brasil teve importante papel na guerra, diz Marcos Firmino, estudioso sobre a Segunda Guerra. O apoio do Brasil foi disputado na Segunda Guerra, de forma um pouco velada por parte dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e de maneira clara para os aliados, especialmente os norte-americanos, além da Inglaterra e da França, afirma. Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Já fui nessa base de Natal, muito legal. Sim, hoje é aberto para visitação, né, gente? Muito legal mesmo. O Felipe colocou aqui: Roosevelt e Vargas se juntaram na batalha contra o nazismo e na Itália. Os pracinhas ajudaram os americanos contra os alemães e o Brasil deu território aos EU para fazerem bases aéreas e navais para auxiliar na guerra. Ótimo, isso mesmo. Gente, então, e essa batalha, essa participação do Brasil na guerra, ela teve muita consequência aqui no Brasil, gente. Porque o que acontece? Vargas vivia, aqui a gente estava sobre um regime ditatorial, né, o Estado Novo, Vargas já estava no poder, tinha muito tempo, de forma ditatorial, e ele luta contra regimes ditatoriais. A galera fica assim, não, mas não faz sentido, a gente está aqui, né, submetido a esse governo, enquanto a gente está lutando pela democracia, e aí começou uma pressão muito grande, é quando a gente tem o fim do Estado Novo. Então, várias questões de história do Brasil, quando vocês tiverem, vocês já viram esse assunto lá em História do Brasil, vão ver de novo depois do ensino médio, relacionam aí a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao fim do Estado Novo, ou seja, a saída do Vargas do poder, né? Justamente por causa dessa... Não armava, né? Era diferente você lutar pela democracia se você não tinha um regime democrático no país. Então as pessoas começaram a pressionar, e aí a gente tem o fim do Estado Novo, beleza? Então, o papel do Brasil na guerra ele foi importante também dentro do nosso próprio território, dentro da nossa própria história, da nossa consolidação aí do governo Vargas, ok? Então, número 17, muito legal a questão também. Vamos para 18. Não sei se eu tenho minha voz atrasada. Aí eu fico te chamando, né, Maria? Mas eu entendo, gente, tem... Problemas técnicos todos nós estamos tendo, gente. Está muito difícil, mas a gente está vencendo, né? Graças a Deus. Vamos lá, vamos corrigir a 18 aqui. Não vai dar tempo de corrigir tudo, mas a gente vai até onde dá. Número 18. Vou ler aqui. Leia um trecho do depoimento de Steven Melinoff, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele participou diretamente do dia D. Ao lembrar do dia D, reconta como se fosse uma cena de filme. Ele estava com outros 45 homens da 29ª Divisão da Infantaria num pequeno barco militar no Canal da Mancha, espremidos como sardinhas. Entre um jogo e outro de cartas, esperavam para invadir a Praia Omaha, na Normandia, no que seria uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra. Eu estava tão perto que eu via a praia, ouvi os tiros e senti o cheiro de fumaça. O grupo só desembarcou no dia seguinte, porque o tiroteio estava tão intenso
que seu capitão tinha certeza que eles não chegariam vivos até a praia. Eu desci do barco através de uma corda e tive que correr para a praia com água até o pescoço, abaixo de tiros e carregando suprimentos para 3 dias. Lembra, ao pisar na areia, viu muitos corpos no chão. Pelo menos 50% dos soldados aliados foram mortos pelos alemães nos primeiros dias da batalha. Explica o que foi o dia D e o que foi acordado entre os aliados para o seu acontecimento. Pessoas, eu vou ler aqui a resposta de todo mundo que escreveu, mas lembrando, eu falei na videoaula e vou repetir aqui. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Tem disponível aí nas plataformas de streaming, deve ter no YouTube, que é um filme antigo. O Resgate do Soldado Ryan fala desse episódio aqui, né? Então é muito legal, apesar desse heroísmo americano aí que retrata, é legal. E outro filme da Segunda Guerra Mundial que acabou de estrear na Netflix, ficou disponível segunda-feira passada, então tem uma semana já que tá, é justamente Dunkirk, que é essa batalha que a gente viu, né, dos franceses quando foram ocupados pela Alemanha, fugindo da região de Dunkerque. Foi um episódio muito heróico da guerra, civis, né, participando desse movimento de retirada, batendo em retirada. Muito legal, o filme ganhou muitos prêmios no Oscar, beleza? Deixa eu ler a resposta dos meninos aqui, do Gabriel e da Maria, e do Felipe. Vamos lá. O dia D consistia na abertura de mais de uma frente na batalha da região da Normandia, no norte da França, por parte dos aliados, em 6 de junho de 1944. Uma das maiores operações militares teve início contando com a concentração das forças dos aliados, destinada a aniquilar de vez o nazismo da Europa. Essa estratégia do dia D foi protagonizada pelos Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra. Como a União Soviética já havia realizado e ainda lutava contra os alemães, um forte processo de repressão ao nazismo no leste europeu e no próprio território, Stalin exigiu que a operação também ocorresse em solo da Europa Ocidental. Com essa grande oposição a Hitler, o nazismo conheceu sua derrocada quase um ano depois, em 1945. Perfeito, Gabriel, sua resposta. Vamos ver a da Maria. O dia D marcou o início da liberação da França, do domínio dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E o dia D também foi muito importante para criar um fronte ocidental de guerra. Assim, acentuou o desgaste dos alemães que já lutavam na Itália e no fronte contra a União Soviética. Foi acordado entre os aliados para a abertura de mais uma frente na Europa, porque para Stalin era necessário que a luta ocorresse também na Europa Ocidental. Ótimo. Ótimo mesmo. Felipe, o dia D ficou conhecido também como Operação Overlord, causou o desembarque de soldados nas praias da Normandia e, com isso, deu a libertação da França, que estava sob o controle dos nazistas. Ótimo, Felipe, vou só completar aqui com mais algumas informações. Vamos lá, da Lelita. Para reconquistar a França do domínio nazista e fazer com que o exército alemão recuasse, as forças da Inglaterra, Estados Unidos e seus aliados se concentrariam no ataque aos alemães a partir do norte da França. O desembarque na região da Normandia. Após o dia D, o avanço aliado se iniciou em direção à Alemanha, Berlim. Ótimo, gente. O dia D, gente, é assim, o início do fim, né? Marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Ficou acordado, principalmente entre os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra, que eles armariam uma frente ocidental. Como a União Soviética já estava lutando lá na frente oriental, no leste europeu, contra o avanço alemão, ficou acordado que deveria ter uma frente ocidental também, para que isso causaria um desgaste muito grande no exército alemão. Você imagina quantas frentes de batalha que a Alemanha estava lutando. Os soldados já estavam muito cansados, já tinham tido perdas muito significativas no exército alemão. Então, eles se unem, né? A gente vê aí uma união muito improvável de um país representando o capitalismo e o outro representando o socialismo. Eles se unem contra o avanço alemão, e a gente tem aí o início da libertação da França. A França estava sob o domínio alemão, desde lá o início da guerra, desde 1941, a França estava sob o domínio alemão, então a gente tem, em 1940, a gente tem o início da libertação da França e o desembarque, né, o que foi esse dia D, né, que ele pergunta aqui, o que foi o dia D? O dia D, então, foi esse desembarque das tropas dos aliados
na Normandia, ou seja, na França, e marca o início da libertação da França e da recuada alemã. Tanto que na questão 19, só para a gente fechar aqui, relaciona o dia D com o final da Segunda Guerra Mundial, é um complemento da 18 a 19. O dia D, pode até colocar isso na resposta, ele marca o início do fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha já estava desequilibrada, já estava desestabilizada lá com a Batalha de Stalingrado, mas o dia D foi decisivo para o fim da Segunda Guerra Mundial e essa desestabilização do exército alemão. Tanto, gente, que o alto escalão nazista, né, os bambambãs do nazismo, bateram em retirada, correram para Berlim, falaram, eu que não vou ficar aqui. Correram para Berlim, se refugiaram em Berlim e se refugiaram em bunkers, né? Naquele filme, A Queda, também está disponível, muito legal o filme. Essas últimas horas do Hitler aí, eles estavam refugiados em bunkers, e aí mostra que eles se refugiaram, e aí os aliados avançando, e Berlim era, assim, a galinha de ouro. Quem ia conquistar Berlim, né? É real, é baseado em fatos reais, tá? É um episódio de Dunkerque, a gente falou sobre ele, que é a retirada dos franceses dessa cidade, aí, é uma cidade portuária. Então, ele é baseado em fatos reais, sim. Aí, gente, é muito bom mesmo. Ele é em 3 planos, né? Algumas horas antes, alguns dias antes, uma semana antes. É bem interessante o jeito que é filmado. Mas, enfim, é o começo do fim, o dia D, né, gente? E aí a gente vê os alemães refugiados lá no bunker. E para o Hitler era insuportável. Ninfa. E para o Hitler era insuportável uma derrota, então ele se mata, né? Ele e a sua esposa, eles se matam, e a gente tem aí a rendição, né? Um tempo depois, a Alemanha assina a sua rendição e é libertada. E aí essa disputa, tanto que é o que a gente vai ver na Guerra Fria. A Alemanha é dividida, Berlim é dividido entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E o grande símbolo da Guerra Fria é construído posteriormente, o Muro de Berlim, que divide a região de Berlim entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Uma parte com a influência soviética, outra parte com a influência dos Estados Unidos. E aí a gente entra nessa fase aí da Guerra Fria, que é o nosso próximo assunto. Beleza? Então, quando a gente, na 19, que é para relacionar o dia D com o fim da Segunda Guerra Mundial, é colocar justamente isso, né? Que o dia D representa o início do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados vão avançando cada vez mais rumo a Berlim, o alto escalão nazista tem que fugir, e aí, quando conquista Berlim, a assinatura da rendição. E aí depois é a consequência da Segunda Guerra, que a gente vai ver quando estiver falando da Guerra Fria. Que foram as conferências, né, que colocaram a Alemanha como culpada, a criação do Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes nazistas, né, então a gente tem aí vários condenados à morte, condenados à prisão perpétua, enfim, o Tribunal de Nuremberg. E, por fim, a 20 e a 21, só dar um geral aqui para a gente poder encerrar nossa aula, explica as motivações que levaram os Estados Unidos a lançar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e em seguida responda se realmente essa ação era necessária naquele momento na guerra. Gente, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas foram lançadas com 2 objetivos. O primeiro delas, encerrar de fato a guerra, né? Os japoneses, eles se recusavam a assinar a rendição ou de assumirem que tinham perdido. Para eles era inadmissível perder a guerra, e aí eles continuavam, e aí a gente tem os kamikazes, os pilotos suicidas que se jogavam contra as forças, principalmente americanas, e aí é uma forma de encerrar a guerra. Os Estados Unidos, o Truman assina, né, a autorização para os lançamentos da bomba, e o segundo motivo, que é o principal, é justamente demonstrar força aos soviéticos. Eu vou ler a resposta das duas. É o que a gente falou.
já estava delineando aí o que seria o próximo passo desse conflito chamado Guerra Fria, né? Que de um lado o avanço soviético, do outro o avanço dos Estados Unidos. Então, a União Soviética, ela queria mostrar que ela estava também nesse movimento aí de avanço. Os Estados Unidos falaram, não, peraí, deixa eu te mostrar quem manda aqui no Pacífico, deixa eu te mostrar qual que é o tamanho do meu poder. E aí, lança as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, só ler essas 3 respostas. Essa 21 também é muito legal, depois a gente vai corrigir juntos. Encerrar a guerra, pois os japoneses não iam se render nem se entregar, desistir. Então, os EU pôs um fim nisso e foram demonstrar força aos soviéticos. Por um lado, sim, para pôr fim à guerra que causou grande destruição no mundo, mas por outro lado, não. Houve 150 mil civis mortos que não tinham nada a ver com aquilo. Beleza, a gente tem, na verdade, 450 mil civis, né? Um número muito grande. Vamos ver aqui da Maria. A principal motivação para o lançamento das bombas foi o fato de o Japão não querer assinar a rendição e, além disso, os ataques dos pilotos japoneses que causavam morte e destruição do lado estadunidense. A justificativa dos Estados Unidos era que seria necessário evitar a continuidade da morte de seus cidadãos. Aquela ação, de fato, determinou o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos pôde mostrar força de terem posse de uma arma até então exclusiva. E a necessidade dessa atitude estava relacionada ao fortalecimento da influência da União Soviética após a vitória com a Alemanha. Ótimo, é exatamente isso. Do Gabriel aqui para a gente encerrar. A justificativa dos Estados Unidos era de compensar os gastos no projeto Manhattan. Tá lá embaixo. Eu vi o negócio do fortalecimento. Do Gabriel aqui. A justificativa dos Estados Unidos era de compensar os gastos no projeto Manhattan, excelente citar o projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba Little Boy. E também que era necessário cessar os ataques japoneses aos Estados Unidos, que ainda perdiam pessoas para os kamikazes. Mas, na verdade, os Estados Unidos desejavam um local de testes para sua nova arma e queriam demonstrar ao mundo seu poder bélico, visando evitar a disseminação do socialismo, estabelecendo uma hegemonia baseada no fato de que os Estados Unidos tinham uma arma exclusiva ao mundo, que superava a União Soviética. Deste modo, os Estados Unidos queriam ter maior influência sobre o Pacífico e o Oriente, além do leste europeu, que, mais uma vez, estava sendo dominado pela União Soviética com a derrota da guerra. Do meu ponto de vista, a guerra não foi completamente injusta, mas evitável. O Japão era o único país do eixo que ainda não havia se rendido, possuía uma força muito significativa, mas este país ainda lutava sem pensar 2 vezes, trazendo muitos danos aos Estados Unidos, que ainda perdia a população para uma guerra que estava acabada. Não sou muito otimista para imaginar que os Estados Unidos tentaram se conciliar com o Japão de forma diplomática e persistente, mas acredito que não houveram tentativas. O governo do Japão, nesse caso, conheceu a dor que tentava causar nos inimigos. No entanto, não podemos dizer o mesmo da população. Como sempre, quem pagou foram os inocentes, a população japonesa em geral. Portanto, pessoas que não eram culpadas pela guerra sofreram. 450 mil pessoas perderam suas vidas, e tudo porque os Estados Unidos aspiravam à hegemonia global. Sem dúvida, havia outros métodos para o fim definitivo da guerra, mas a falta de piedade dos Estados Unidos insistiu na violência de modo forçado de vencer a guerra. Gente, excelente, assim, uma resposta 100% completa. A gente vai discutir isso na próxima aula, amanhã eu vou dar aula para vocês de novo, né, e o nono A não vai poder participar, porque vai estar com o Benegão, mas eu vou marcar uma aula com o nono A de novo, para a gente terminar essa Segunda Guerra Mundial e já entrar na Guerra Fria. Mas esse ponto do Gabriel que ele levantou aqui, a gente vai continuar discutindo isso na Guerra Fria, né, até que ponto essa atitude dos Estados Unidos era necessária, até porque os Estados Unidos é que financiou a reconstrução do Japão, né, com o Plano Marshall, para evitar com que a União Soviética controlasse mais países, os Estados Unidos passam a financiar a reconstrução de vários países, e um dos países foi o Japão. Então, haviam outras formas de resolver esse conflito, né, de tentar de forma diplomática, talvez, ou menos drástica, mas o que os Estados Unidos queriam? Justificar os gastos do projeto Manhattan e mostrar ao resto do mundo quem é que estava no controle. Isso gerou uma corrida armamentista sem precedentes. A União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, cada um querendo provar quem tinha mais armamentos, por isso era uma guerra chamada fria, porque ambos os países sabiam que quem apertasse o botão primeiro causaria destruição mútua, né? Se houvesse de fato um confronto entre esses dois países naquele momento, isso teria provocado uma destruição global. Então eles sabiam o poder que cada um deles tinha, né? E aí, na próxima aula, a gente vai continuar, então. Gente, vou pedir a Vanessa para mandar a videoaula e o slide. Não vou passar tarefa ainda, para a gente poder dar tempo de discutir. Assistam a videoaula e passem o slide para o caderno, porque é o fim da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros slides vão falar das consequências. A Conferência de Potsdam vai falar sobre
a assinatura dos acordos, a divisão de Berlim, a montagem do bloco capitalista, a montagem do bloco socialista, tá bom? Aí a gente continua na próxima aula. Beijo para todo mundo, a gente se vê. Quem não conseguir, Beijo, Thaís. quem não conseguir avisa, Beijo, já tá Thaís. gravada a aula, tá, gente? Beijo, até semana que vem. Tchau, E até Thaís. agora. Até.